A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, nós estaremos iniciando agora a nossa lição de número 11 da revista do segundo ciclo da CPAD, de Discipulando, de tema Conhecendo as Doutrinas Cristãs, e o título da nossa aula de hoje é Crendo nas Ordenanças de Cristo à Igreja. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, no versículo de número 13. Estaremos lendo até o versículo de número 17. Mateus capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora nós estaremos lendo em Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. E tomando pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Agora nós vamos avançar um pouco para lá, 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo de número 23, onde Paulo vai dizer o seguinte, nos ensinando como celebrar a ceia do Senhor, ensinando aos coríntios como celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, nesta lição de hoje, nós estaremos aqui falando sobre as duas ordenanças de Cristo que ele estabeleceu para a sua igreja, que é o batismo e a ceia. Nós vamos ver que quando Jesus, antes de ser levado aos céus, ele vai orientar os seus discípulos que nós deveríamos pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E após a Santa Ceia, ele vai dizer também aos seus discípulos e também a nós nos dias de hoje, que deveríamos celebrar a ceia do Senhor até que venha, até que ele voltasse, aleluias. E nesta aula de hoje nós vamos tentar entender um pouco sobre essas duas ordenanças, demonstrando a diferença do que seria o sacramento de uma ordenança, Falamos aqui de sacramento porque alguns segmentos religiosos eles vão incorporar o batismo e a Santa Ceia dentro de uma lista que eles intitulam e chamam como sacramentos. Nós vamos fazer essa diferenciação entre sacramento e ordenança. Nós vamos apresentar aqui o significado e o propósito do batismo em águas e entender também o significado e o propósito da ceia do Senhor. Então vamos iniciar agora o nosso comentário e introdução, que diz o seguinte: o tema da presente lição versa sobre duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a igreja: o batismo e a ceia do Senhor. Por mais de 20 séculos, a igreja tem observado essas duas ordens, embora cada denominação tenha diferentes entendimentos para a interpretação espiritual desses dois atos. Para esclarecermos a você o porquê deste desentendimento, iniciaremos a nossa lição conceituando duas palavras importantes: ordenança e sacramento, para então compreendermos o nosso tema. Informaremos a tradição que segue a Igreja Evangélica do Brasil. Em seguida, analisaremos a simbologia do batismo e a ceia do Senhor. Com esse estudo, nosso objetivo é que cresça com você o desejo profundo de declarar a todos a fé que abraçou.
Aleluia. Então nós fizemos aqui a leitura do nosso comentário, introdução, começando a pontuar a questão da diferença entre ordenança, sacramento, a importância do batismo para aqueles que se rendem à fé cristã, que se arrependem dos seus pecados, que vivem em novidade de vida. Iniciando o item de número 1, ele vai começar a discorrer e explicar um pouco mais sobre a diferença da ordenança e do sacramento, com o seguinte título: Ordenança, não sacramento. Mas o que é um sacramento? Derivado do latim sacramentum, o termo referia-se a uma soma de dinheiro considerada sagrada aos deuses pagãos. Mais tarde, sacramento passou a designar o julgamento dos novos recrutas do exército de Roma. Em seguida, cristãos adotaram este termo para dar importância aos seus votos de obediência e consagração a Deus. A partir de então, o termo é usado pela Igreja Católica Romana com a pretensão de transmitir graça espiritual, ou melhor, a graça salvífica aos seus fiéis. Assim, na tradição católica romana, o batismo e a ceia do Senhor, mais a crisma, que é a confirmação da fé católica, o casamento, a ordenação, a penitência, a extrema-unção, que é realizada pelos mortos, são sacramentos que produzem salvação para quem os recebem desde a infância até a hora da morte. E o que nós podemos entender com esse texto que nós fizemos a leitura aqui? Quando a matriz católica romana ela adota essa nomenclatura de sacramento no sentido de que há possibilidade de que essas ações e atitudes elas podem produzir salvação para aqueles que são submetidos a essas ações. Por isso eles são considerados sacramentos dentro do catolicismo romano, mas nós não entendemos assim, porque eles não são capazes de produzir algum tipo de salvação. E por isso aqui nós entramos no raciocínio de que não é adequado nós batizarmos as crianças, assim como é feito dentro do catolicismo romano. Eles lá batizam as crianças, dentre outras coisas, mais pelo fato de que, através do batismo, a criança não se tornaria pagã e estaria tendo acesso à salvação caso assim viesse a morrer. Mas nós não entendemos dessa forma porque, conforme vamos ver nessa lição, o batismo ele tem um significado. O batismo ele tem um simbolismo que está estritamente relacionado com a mudança de vida e reconhecimento de pecado através do Espírito Santo. Então, tem que existir essa consciência de pecado que não existe nas crianças. Então, portanto, nós não realizamos batismo de crianças, nós fazemos o que nos é orientado no Novo Testamento, que é a apresentação das crianças. E quando essa criança ela ficar mais velha e tiver condições de consciência e entender que ela leva uma vida de pecado e poder se arrepender desses pecados por meio do Espírito Santo, ela está apta e habilitada para estar passando pelas águas e sendo batizada. Aleluia. Então, por isso nós entendemos que o batismo, assim como a Santa Ceia, não é um sacramento capaz de produzir salvação. Ele, na verdade, é uma ordenança do Senhor, como um símbolo daquilo que o Senhor produziu nas nossas vidas. Agora, o batismo como um símbolo do sepultamento do velho homem e a Santa Ceia, conforme vamos ver mais para frente, como o simbolismo da presença do Senhor, da comunhão com o Senhor, da comunhão com os nossos irmãos e o aguardo da volta do nosso Senhor Jesus. Então, continuando aqui, por isso entendemos não ser o batismo e a Santa Ceia um sacramento. Ela é uma ordenança, que é um termo que deriva do latim, ordo, que significa uma ordem. Assim, a palavra ordenança sugere que o batismo e a ceia do Senhor foram cerimônias sagradas instituídas pelo mandamento de Cristo. Nosso Senhor ordenou que a Igreja as observasse, não como cerimônias transmissoras de poderes místicos ou salvíficos, mas porque simbolizam o que de fato aconteceu na vida daqueles que aceitaram a obra
salvífica de Jesus Cristo. Aleluia. Então, foi uma ordem do nosso Senhor Jesus. E a igreja evangélica crê na ordem que o Senhor Jesus nos deixou. Por isso, nós evangélicos cremos que o batismo e a ceia do Senhor são cerimônias que não trazem salvação, mas que evidenciam a nova vida com Cristo e a nossa comunhão eterna com Ele. Portanto, segundo as Escrituras, o batismo e a ceia do Senhor são ordenanças de Jesus e não sacramentos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui a gente já consegue fazer essa conceituação da diferença entre ordenança e sacramento. Talvez você pode pensar que é um ponto insignificante você fazer uma argumentação nesse sentido, mas ele é importante porque as pessoas precisam entender que eles não vão produzir por si só salvação. Eles são uma ordem que o Senhor Jesus nos deixou. Eles fazem parte dessas ordens que Jesus nos deixou e que devemos fazer. Mas eles em si, única, pura e exclusivamente, não são capazes de produzir salvação. E agora, neste momento, nós vamos começar a falar um pouco mais detalhadamente sobre o batismo. O batismo que anuncia uma nova vida, conforme o item 2, que nós vamos começar agora. Ele vai conceituar o que é o batismo, que é uma palavra que vem do termo grego, que é baptizo, que significa imergir, mergulhar, conforme nós estudamos na lição passada a respeito do batismo no Espírito Santo, onde falávamos que o cristão batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, ele mergulhava no Espírito. Aqui referimos ao batismo em águas, uma cerimônia que marca a decisão interior do crente por Jesus, em que a pessoa assume publicamente a sua fé em Cristo diante da comunidade de fé e da sociedade, e tem como propósito a identificação do crente com Cristo. Na mesma perspectiva que Jesus Cristo foi crucificado, morto e ressuscitou para ascender os céus, o crente declara que também foi crucificado e morto com Cristo, e com ele ressuscitou para uma nova vida. Portanto, outrora inimigo de Cristo, o crente finalmente se rende a ele para sempre, aleluias. E nós vamos mais uma vez retornar àquela argumentação que Paulo vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17 em diante, quando ele diz que agora eu sou uma nova criatura, a vida que antes eu vivia na carne, agora eu vivo para a glória do Filho de Deus, aleluia, deixando de lado todo o seu pecado, deixando de lado tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então, esse processo de transformação, esse processo de regeneração que é produzido em cada crente, em cada cristão, em cada homem, em cada mulher que se rende aos pés do Senhor Jesus, esse processo de mudança, do nascimento da nova criatura, ele é simbolizado através do batismo. Você confessa a outras pessoas que você está sepultando o velho homem, sepultando aquela vida promíscua, sepultando aquela vida de pecado, sepultando aquela vida que não agrada o Senhor. E é um processo gradativo que vai ser feito através do Espírito Santo, mas naturalmente vai sendo produzido dentro do coração do crente esse desejo profundo de estar cada vez mais próximo dele, e você chega ao ponto, eu vou confessar publicamente que agora eu sou uma nova criatura. Este é o propósito do batismo, a identificação do crente com a obra salvífica que Cristo fez. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E partindo agora para o item de número 3, e o último item da nossa aula de hoje, quando ele vai começar a conceituar a ceia do Senhor, que anuncia a comunhão com Cristo, ele vai começar a definir também o que é a Santa Ceia. É uma reunião que a Igreja Cristã vem observando desde o tempo do ministério terrestre de Cristo, pois foi o próprio Senhor quem instituiu quando da sua última refeição com os santos apóstolos, onde o pão simboliza o corpo partido de Cristo por nossa causa. Ele doou-se e foi moído por amor de nós. O suco de uva
simboliza o sangue derramado na cruz por amor de nós. Assim, a ceia do Senhor lembra-nos de Jesus Cristo em 3 perspectivas: passado, presente e futuro. E tem por propósito a comunhão com Cristo e também com o corpo, a igreja. Com Cristo, porque nos lembramos da sua morte, o passado. A sua ressurreição, isto é, ele está vivo e habita em nós, que quer dizer o presente, e brevemente voltará falando sobre o futuro, quando então beberá novamente conosco do fruto da vide. Quando nos assentamos à mesa do Senhor, não o fazemos sozinhos, pois comungamos com outros que têm em Cristo a mesma esperança nossa. Portanto, na ceia do Senhor, ao propósito de ratificarmos a nossa comunhão com os nossos irmãos em Cristo, esperando uns pelos outros, pois amar a Deus está essencialmente associado com amor ao próximo, que é um dos mandamentos, né, que não só já existiu, mas como Jesus ele vai reiterar também a questão do amor. Aleluia. E a ceia, ela vai falar, Jesus instituindo a ceia, ele fala que nós devemos fazê-lo em memória dele. Ele não estabelece aqui o tempo, até uma curiosidade, se você quiser celebrar a tua Santa Ceia toda semana, você pode. Se você quiser celebrar a tua Santa Ceia todo dia, você pode. Uma vez ao mês, você pode. Uma vez ao ano, você pode. Porque ele não estabelece um período. Nós achamos por bem fazê-la uma vez ao mês, é um período adequado, mas ele não estabelece esse tempo. Aleluia. Então nós devemos fazê-la em memória de Cristo, porque quando nos reunimos à mesa do Senhor, cremos que Jesus Cristo encontra-se espiritualmente conosco nesta reunião de comunhão. Entretanto, isso não significa que o pão será transformado literalmente no corpo de Cristo e o vinho será transformado literalmente no seu sangue. Nesse sentido, é que dizemos que os elementos da ceia do Senhor simbolizam o corpo de Cristo, como figuradamente o nosso Senhor falou aos seus discípulos. Ou seja, o pão continua sendo pão e o suco continua sendo suco. Entretanto, em nós está a lembrança da suficiência do sacrifício de Cristo e a presença dele e a esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor, pois ele disse, em memória de mim. E aqui nós podemos fazer uma argumentação bastante interessante, porque existem alguns segmentos religiosos cristãos que defendem que no momento ali da apresentação do pão e do suco, como na matriz católica romana, eles defendem que naquele momento o corpo de Cristo está presente no pão, e o sangue de Cristo está presente no suco. Eles são transformados literalmente em sangue de Cristo e no corpo de Cristo. Embora a aparência permaneça a mesma, mas em essência ele se transforma, que é o que a doutrina que nós conhecemos como a doutrina da transubstanciação. E aí um pouco diferente dessa vertente, até desenvolvida por Lutero, nós vamos ver que ele defende que ao invés da transubstanciação, existe o que ele entendia como a consubstanciação, que na verdade era no momento da apresentação do pão e do suco, Cristo se unia, estava presente se unindo ao pão e ao suco. Mas nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos que o Senhor Jesus ele está presente de forma espiritual. Então nós não cremos nem na transubstanciação e nem na consubstanciação. O pão continua sendo pão e o suco continua sendo suco. Cristo está presente de forma espiritual. É dessa forma que nós precisamos crer. Aleluia. Então, essas são as duas ordenanças que nós abordamos na nossa aula de hoje. Nas primeiras comunidades cristãs, não se cogitava a possibilidade de um crente em Jesus não ser batizado e, por conseguinte, não participar da ceia do Senhor. A presente lição nos mostrou as duas ordenanças que Jesus instituiu para a sua igreja.
o batismo e a ceia do Senhor. Aprendemos ainda que elas proclamam para o mundo a decisão que tomamos. Portanto, proclamemos a fé através do batismo e participemos da ceia do Senhor para ratificar a nossa comunhão com o nosso Senhor e o seu corpo, a Igreja. Que Deus esteja abençoando a sua vida, o seu domingo, em nome de Jesus. Se você tiver ficado com alguma dúvida com relação a esta aula, por favor, me envie sua pergunta, o seu questionamento pelo WhatsApp. Você pode me ligar, eu deixo a sua dúvida anotada aí para o dia que a gente se encontrar, nós estarmos esclarecendo-a, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço aqui do irmão Antônio e da irmã Flor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.